vamos fazer uma resolução de 10 exercícios, quase que totalmente teóricos, sobre fenômenos ondulatórios. Então, vamos aproveitar aqui para discutir as principais características dos fenômenos ondulatórios. Primeira questão: leia a seguinte situação descrita por um aluno ao seu professor de física. Professor, a minha casa fica próxima ao morro. Do outro lado do morro existe uma antena de rádio e próximo a ela um holofote. Não tenho nenhuma dificuldade em sintonizar o sinal da emissora de rádio, mas não consigo ver a luz emitida pelo holofote. Sei que as ondas emitidas pela antena e pelo holofote são ambas eletromagnéticas. Sei também que diversos fenômenos que ocorrem com as ondas eletromagnéticas dependem da frequência da onda. Mas então, professor, qual a propriedade física que explica esse fenômeno? Então, nós podemos ver aqui que as ondas emitidas pela antena de rádio são ondas que, ao passarem por cima do morro, elas conseguem desviar, contornar, está aí a principal característica que vai nos ajudar, contornar o morro e chegar na casa do aluno, por isso ele consegue sintonizar. Já as ondas de luz emitida pelo holofote, elas chegam no morro e eu percebo que o morro projeta uma sombra, uma penumbra e não deixa que a luz atinja a casa do aluno. Considerando as figuras 1 e 2, que ilustram a situação descrita pelo aluno, qual é a propriedade ondulatória que explica o fenômeno descrito? Bom, nós temos aqui algumas características que estão sendo descritas. Refração, primeiramente. Refração acontece quando a onda muda o meio de propagação, que não é o caso do que está sendo explicado, porque as ondas estão se propagando pelo ar pura e exclusivamente. Ressonância, quando a frequência de uma fonte coincide com a frequência natural de vibração de um corpo. Então, o fenômeno de ressonância provoca uma amplitude na oscilação, que também não é característica. Eu poderia falar da sintonia da rádio e associar a ressonância, mas seria um outro contexto. Interferência, encontro de ondas. Ali eu estou falando da onda de rádio separadamente da onda de luz. Então, não se caracteriza interferência. Linearidade, olha só o que ele chama de linearidade. A capacidade de uma onda se propagar sempre em linha reta em meios homogêneos. Na verdade, nós temos que a linearidade é uma característica, sim, mas não explica o porquê que a onda de luz não contornou o morro e a onda de rádio contornou. Está aí a explicação na letra E. Fenômeno de contornar obstáculos é o fenômeno de difração, que explica a capacidade de uma onda contornar obstáculos, só que aí vem o detalhe, por que a onda de rádio contornou o obstáculo e a luz não? Conforme seu comprimento de onda. Quando o comprimento do obstáculo, a dimensão do obstáculo, é próxima do comprimento de onda, acontece a difração. Quando o obstáculo tem uma dimensão bem maior que o comprimento de onda, não acontece. Para que a luz sofra difração, nós precisaríamos de um obstáculo na ordem de nanômetros, tipo a espessura de um fio de cabelo. Se isso acontecesse, nós teríamos a difração da luz. Do contrário, eu posso observar a difração das ondas de rádio e não da luz. Por isso, letra E. Questão de número 2, e aí a gente já vai ver que é um outro fenômeno que foi chamado em outras alternativas à questão anterior. Alguns modelos mais modernos de fone de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruído ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo, exceto pela sua fase oposta. Qual é essa ideia de fase oposta? Eu estou falando que um ruído de fase oposto vai encontrar com ruído externo. Quando isso acontece, nós temos o fenômeno chamado interferência destrutiva,
Então, qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesse fone de ouvido? A interferência, e mais precisamente, interferência destrutiva. Por isso, a gente não escuta o ruído externo. Questão de número 3. Agora falando sobre difração novamente. Item 1. A difração é um fenômeno ondulatório que ocorre apenas com ondas sonoras. Não. A difração pode acontecer com qualquer tipo de onda, inclusive resolvemos um exercício falando das ondas de rádio que não são ondas sonoras. A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto maior quanto mais acentuada e quanto menor for a largura da fenda. Então ele está falando que a difração é mais acentuada quanto menor for a largura da fenda. Verdadeiro. Porque quando a largura é muito grande, superior ao comprimento de onda, não acontece difração. Se essa fenda for diminuindo, a difração, o contorno, o desvio sofrido pela onda, se torna mais acentuado. E item 3, a difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto maior for o comprimento de onda? Sim, porque eu tendo uma onda maior, a diferença dela para a fenda se tornará, né, mais acentuada. Então, eu posso diminuir a largura da fenda ou aumentar o comprimento de onda, que é o que aconteceu da onda de rádio, tem um comprimento de onda maior que a luz visível. Portanto, 2 e 3 são verdadeiros. A alternativa correta, letra D. Vamos discutindo aqui os fenômenos ondulatórios. Número 4, a imagem abaixo ilustra o Cebolinha e a Mônica separados por um muro. Apesar dessa separação, o Cebolinha consegue ouvir a voz da Mônica quando chamado por ele. O fenômeno acústico que permita que isso seja possível é denominado. O que eu estou falando aqui? Que a voz da Mônica está contornando o muro e a gente já resolveu outros exercícios que esse contornar aqui é característica da difração. Alguém poderia falar, mas o som da Mônica não atravessa o muro? Se eu considerasse o som que atravessa o muro, aí aquelas situações de colocar um copo no ouvido, encostar na parede para escutar, aí eu estaria contando com o fenômeno de refração. Mas veja que, para não gerar dúvida, o exercício nem trouxe a possibilidade da refração, que é a onda sonora passar do ar para o muro, do muro para o ar. Então, não considerou o fenômeno de refração. Analise as proposições em relação ao efeito de polarização. Polarização, quando eu vejo uma onda que tem várias direções de vibração e ela passa a oscilar numa só direção. Esse é o fenômeno da polarização. Polarização é uma característica das ondas transversais, sim, porque ondas longitudinais não podem ser polarizadas, porque não teria como elas terem várias. A onda longitudinal, ela vibra na direção de propagação. A onda transversal, ela pode vibrar de diferentes maneiras enquanto se propaga. Por isso, ela pode ser polarizada. Os óculos de sol são exemplos de filtros polarizadores. Sim, temos óculos de sol que têm lente polarizadora, que aumentam a intensidade da radiação incidente. Não. Se ele barra parte da radiação, ele vai diminuir a radiação ou a intensidade da radiação que o atravessa, não a radiação incidente. A radiação incidente é independente, depende da luz do sol que está exposto, por exemplo. Mas a luz que atravessa a lente polarizadora, então ela tinha várias direções, parte dessas ondas são barradas e só uma parte atravessa. Por isso a intensidade que atravessa diminui. Afirmação falsa. Aí o item 4, novamente falando sobre os óculos de sol, são exemplos de filtros polarizadores, reduzem a intensidade da radiação incidente. Incidente sobre o olho, estaria correto, né? Incidente no óculos, não. Então esse incidente pode até gerar uma dúvida, mas se eu pensar a radiação incidente no olho, quer dizer, aquela radiação que atravessa, estaria verdadeiro. Como eu fiquei em dúvida, eu vou analisar o seguinte:
O item 1 é verdadeiro. O item 4 eu fiquei em dúvida. Mas veja que não tem opção que fala do item 1 e 3. O 3 eu tenho certeza que é falso. Item 1 e 4. Então eu estou considerando que essa radiação incidente aqui é a incidente nos olhos e aí verdadeira. Por isso, a alternativa correta, letra B. Então não é incidente no óculos, e apenas incidente nos olhos. Questão de número 6, quando eu falei que eram exercícios quase que puramente teóricos, temos um exercício aqui com uma pequena análise matemática. Uma onda se propaga em uma corda e sofre refração, como mostrado na figura. Ela vinha com velocidade 10 metros por segundo, e eu analisando aqui, de uma crista a outra, um comprimento de onda, mais um comprimento de onda, mais um comprimento de onda. Então, nós temos que 0,8 metros corresponde a 3 comprimentos de onda. Então, o comprimento de onda seria 0,8 dividido por 3. Essa onda veio se propagando com 10 metros por segundo. Velocidade, comprimento de onda vezes frequência. Velocidade 10, comprimento de onda 0,8 dividido por 3 vezes a frequência, produtos cruzados, 0,8 vezes a frequência igual a 30, a frequência será 30 dividido por 0,8 Hz. Eu nem vou fazer a divisão, apenas para fazer a seguinte análise. Quando o exercício nos contou que é uma onda que está sofrendo refração, eu preciso lembrar que ela mudou de meio. Quando ela muda de meio, altera-se a velocidade e o comprimento de onda. Então, velocidade e comprimento de onda mudam. Porém, a frequência se mantém constante. Por isso, eu fiz questão de calcular a frequência da onda incidente. Quando eu olho essa onda refratada, então veja aqui, nós temos aqui de uma crista até outra um comprimento de onda, de uma crista até outra outro comprimento de onda. Então, 1,80 ou 1,8 metros são 2 comprimentos de onda. Quer dizer que o comprimento de onda será 1,8 dividido por 2, o comprimento de onda 0,9 metros. A frequência da onda não muda. Se a frequência era 30 dividido por 0,8, ela vai continuar com essa característica. Então, ao sofrer refração, muda-se comprimento de onda, muda-se velocidade, mas a frequência se mantém constante. Por isso, se o exercício pediu para calcularmos a velocidade V2 de propagação no meio 2, nós vamos encontrar essa velocidade fazendo que velocidade, comprimento de onda vezes frequência, velocidade no meio 2, eu vou usar o comprimento de onda do meio 2. Lembrando que a frequência é constante, então comprimento de onda 0,9, a frequência manteve o mesmo valor, 30 sobre 0,8, velocidade será 0,9 vezes 30, 27, dividido por 0,8, fazendo essa divisão, 27 dividido por 0,8, nós encontraremos que a velocidade V2 é de 33,75 metros por segundo. Eu poderia ter feito uma regra de 3. Opa, aqui embaçou, né? Não ficou legal, não. Vamos deixar aqui apenas. Né? Eu poderia ter feito uma regra de 3 entre velocidade e comprimento de onda? Poderia. Tá? Nós poderíamos ter feito regra de 3, porque se a frequência é constante, velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais. Questão de número 7. A velocidade média do som no ar, 340 metros por segundo, na água, 1.450 metros por segundo, e no vidro, cerca de 5.100 metros por segundo. Então, quando a onda passa do ar para a água, aumenta a velocidade, da água para o vidro, aumenta a velocidade. Refração. Complete a frase. À medida que vão acontecendo as refrações do ar para a água e desta para o vidro, a frequência da onda se mantém constante. Acabamos de falar isso.
que a frequência não altera. E seu comprimento de onda aumenta. Porque se a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta. Só isso. Simples assim. Número 8. Um pulso, com a forma representada na figura, propaga-se para a direita por uma corda elástica esticada. Esta corda possui em suas extremidades presa uma haste vertical V, H, né, por meio de uma argola que permite esse extremo se movimente livremente. Então, essa extremidade é móvel. Qual a importância disso? A extremidade móvel provoca a reflexão sem inversão de fase. Então, ela vai reverter com a mesma característica. Se eu analisar aqui, ó, que inicialmente a onda ela é formada por um vale quadrado, certo? É um vale quadrado. Quando ela refletir, ela vai refletir um vale quadrado. Então eu posso perceber que reflete um vale quadrado para cima, não pode ser. Aqui refletiu triangular, não pode ser. Reflete um vale quadrado, pode ser. E aqui refletiu triangular. Então, só por esse detalhe, eu reconheço que se a frente da onda incidente era um vale quadrado, tá vendo aqui, ó, um vale quadrado, ao ser refletido, ela vai refletir um vale quadrado e na sequência uma crista triangular. Então, depois do vale quadrado, quando ela estiver voltando, uma crista triangular. Só configurando aqui a letra C. Extremidade móvel reflete sem inversão de fase. Se a extremidade fosse fixa, inverteria a fase e a resposta correta seria a letra B, que o vale viraria crista e a crista viraria vale. Características da reflexão na corda. O pai, empurrando o filho no balanço, conseguiu aumentar a amplitude do movimento do balanço, simplesmente impulsionando o filho com a mesma frequência que ele balançava. Se ele ofereceu energia e impulsionou o filho com a mesma frequência, chamamos esse fenômeno de ressonância. E é essa a pergunta. Tá? Qual o fenômeno, né, que acontece da fonte, que é o pai, ter a mesma frequência da oscilação do corpo, que é o filho no balanço? Então, esse é o fenômeno de ressonância. Característica da ressonância, exatamente essa. E a última questão, de novo, falando sobre ressonância, vamos entender por quê. É possível quebrar uma taça de vidro com um grito, como muitos já observaram e escutaram a respeito. Por que que acontece? Porque as moléculas do vidro, elas têm uma frequência natural de vibração. Se a onda sonora chegar com essa mesma frequência, então ela vai oferecer energia para as moléculas do vidro vibrarem cada vez com mais amplitude, até que a estrutura do vidro ou do cristal não consiga mais resistir e ela entre em colapso, ela se quebra. Contudo, diferente do que se pensa, não é a energia colocada no grito que irá determinar se a taça irá quebrar. O que importa mesmo é a altura. Quando eu falo da altura, estou falando da frequência. Qual é o nome desse fenômeno ondulatório? Então, de novo, fenômeno de ressonância. Então, situações que nós poderíamos reconhecer ressonância. Além disso, o aquecimento no micro-ondas, também porque as ondas emitidas pelo micro-ondas têm a mesma frequência de vibração das moléculas de água, por isso o aquecimento. Galera, só comentários mais teóricos sobre os fenômenos ondulatórios e, se gostou, dê um joinha aí, se inscreva, fique sabendo dos próximos vídeos de resolução de atividades. Até mais!